Jó disse, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós. Entre quem? Entre Deus e entre Jó. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que seu terror não mais me assustasse. Tremenda passagem, meus queridos. Jó, ele se pergunta se haveria alguém que pudesse servir de árbitro entre ele e o Pai, entre ele e Deus. Agora, entende que para esse alguém se tornar árbitro entre Jó, o pecador, e o próprio Deus, esse alguém deve ser santo, justo e tal qual como Deus. Para ser árbitro entre os dois, é necessário que quem é e seja árbitro seja santo. Por acaso, Jó não estaria falando de Jesus sem saber que ele é e existe e haveria de vir? Quem seria esse árbitro? Quem terá a moral? Quem teria a moral de poder ser mediador entre Jó e o próprio Deus para estabelecer justiça e arbitrar situações? O próprio Yeshua, o próprio Jesus, o próprio Senhor. Glória a Deus. Por acaso, Jesus não teria se tornado o nosso advogado para quem vive e procura a sua justiça? Jesus não os defenderia quando estariam fazendo aquilo que é certo? Por acaso, o Filho do Deus Altíssimo não teria se colocado como árbitro a fim de reconciliar o pecador com o Pai? Pois eu vos digo nessa noite, amada igreja, Jó almejava a intervenção daquele que ainda não conhecia, daquele que ainda não tinha intervindo a favor dele e da humanidade. Jesus Cristo. Aleluia! Olha ali, diz no versículo 33, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, tanto sobre Jó como sobre Deus. Quem pode fazer isso? O Filho, o próprio Filho. Jesus é o único mediador entre o Pai e o homem pecador. Jesus, meus amados, é aquele que reconciliou o homem da ira de Deus. Ele é aquele que é capaz de evitar o homem ser jogado no inferno. Ele é aquele e é o único a impor as mãos sobre os dois. Só Ele. Só Ele é capaz de colocar suas mãos sobre Jó, o pecador, e sobre Deus, porque Ele é Deus. E à direita do Pai Ele está. Quando falamos de colocar as mãos sobre, é uma simbologia, né, gente? Ou seja, Ele é o mediador entre o Pai
e a sua criação. Para ele julgar, para ele se tornar árbitro e julgar muitas situações. Por quê? Porque o Filho, ele veio do Pai. E mesmo sendo o Verbo, mesmo tendo se feito homem, o Filho voltou para o Pai. E sendo assim, Jesus é o único a poder ter uma mão estendida no céu, porque à direita do Pai está, e é o único a poder ter sua outra mão estendida sobre Jó. Aleluia! Pois na época de Jó, Jesus ainda não foi enviado pelo Pai para que seu próprio filho exercesse o seu papel de árbitro. Mas Jó clamou e pediu: se existisse alguém que poderia ser esse árbitro. Porém, todos vocês que estão me vendo nessa noite, vocês podem chamar o árbitro. Vocês podem ter esse árbitro para que traga justiça aonde não há justiça. Mas atenção, se você chamar o árbitro para que suas mãos estejam estendidas tanto sobre ti como sobre Deus, é necessário que o árbitro encontre justiça em ti.